No futebol nem sempre o melhor vence, e às vezes um time consegue uma superação inacreditável para bater uma equipe mais forte. A gente viu isso muito com o Real Madrid no mata-mata da Champions, agora de 2021-22. Então hoje a gente selecionou 5 casos de times que conseguiram uma superação inacreditável para eliminar equipes que eram muito mais fortes. Para começar, nada mais justo do que falar do Chelsea, campeão da Champions em 2011-12. A gente tá falando de um time que depois que recebeu investimentos, começou a ter glórias ali dentro da Inglaterra, mas que na Champions League não tinha muita tradição, né? Bateu numa final e foi vice, mas até em termos do elenco que eles tinham à disposição naquele momento, comparado com outras grandes potências da Liga dos Campeões, eles eram apenas um peixinho pequeno, né? E na fase de grupos daquela competição, o Chelsea tinha ficado em primeiro no grupo, mas sem conseguir vencer nenhum jogo fora de casa. E nas oitavas da Champions, no jogo de ida, perderam de 3-1 pro Napoli. Era uma temporada muito conturbada pro Chelsea, né? Até que o técnico André Villas-Boas foi demitido e pro lugar dele chegou o interino Roberto Di Matteo. E logo de cara ele começou a mostrar serviço, porque o Chelsea consegue então superar o Napoli por 4-1 para passar de fase e eventualmente chegar na semifinal. E aí rola uma superação muito gigantesca, porque o adversário era o Barcelona, atual campeão e que vinha jogando um futebol aí muito atrativo, como a gente conhece o Barcelona do Pep Guardiola, num ano em que o Messi estava destruindo, né? Foi artilheiro da Champions com 14 gols, meteu 5 no Leverkusen, um feito que até hoje na Champions não conseguiu ser superado. Era aquela temporada em que o Messi marcou 73 gols, que parece um negócio impossível, mas aconteceu. E o Pep Guardiola com todo mundo, Piqué, Puyol, Xavi, Iniesta, Busquets. E o Chelsea não era fraco, né? Tinha no elenco o quarteto que acabou se tornando sagrado lá nos Blues, Peter Cech, Terry, Drogba e Lampard, além de alguns jogadores muito interessantes na época também, como o Ramires, o Mata e o Raul Meireles. Só que assim, apesar de serem bons jogadores e terem feito boas temporadas pelo Chelsea, se a gente quiser comparar esses caras com Xavi, Iniesta e Messi no auge, aí eu levanto e vou embora, né? Só que no futebol não existe ganhador antes da bola rolar, né? E no primeiro jogo deu Chelsea. O Barcelona dominou a partida por completo na Inglaterra, meteu uma bola no travessão, meteu uma na trave, o Chelsea tirou em cima da linha, só que num contra-ataque fulminante o Drogba brocou. Blues 1, Barça 0 no jogo de ida. E o jogo de volta foi marcado por um Barcelona que veio pra cima com tudo e abriu o placar no primeiro tempo com o Busquets. E aí depois o Chelsea teve o Terry expulso. Aí tu pensa, já era, né? O Barcelona pressiona e o Iniesta fecha o caixão então, metendo o segundo gol. Ou pelo menos era o que a gente imaginava, né? Porque o Chelsea com 1 a menos tava só se defendendo, se segurando, sai no contra-ataque, o Lampard mete uma bola pro Ramires e ele dá uma cavadinha pra fazer um gol icônico. Só que no segundo tempo, pênalti pro Barcelona. Aí de novo a gente pensando, tá, agora finalmente o Barça vai eliminar o Chelsea, né? Só que o Messi manda na trave, mas o Barcelona continua pressionando. O Chelsea mal conseguia passar do meio campo. O Messi inclusive mete mais uma na trave. Foram 4 bolas na trave somando os 2 jogos. Até que no finalzinho do jogo, uma bola chutada pra frente cai nos pés do Fernando Torres. Ele sozinho dribla o goleirão Valdés pra fazer o gol do Chelsea, 2 a 2 no placar. Blues na decisão e o Barça de Pep Guardiola caía então mesmo sendo favoritaço. Aquele gol gerou uma narração bem espontânea do comentarista da TV gringa, né? E se contra o Barcelona eles se superaram de forma absurda e ainda contaram com muita sorte, né? Afinal teriam um roteiro ainda melhor, porque era contra o Bayern de Munique que a base do time era aquela que viria um ano depois a ganhar a tríplice coroa, né? Os caras tinham o Neuer no gol, tinham o Lan, o Schweinsteiger, Robin Ribéry. E o time do Chelsea, apesar de ter grandiosos jogadores, se comparasse 1 a 1 com os do Bayern de Munique, certamente o time do Chelsea era muito mais fraco e ainda tava sem o Terry pra final, suspenso, amigo. E outros 3 titulares habituais também não puderam jogar: Ramires, Raul Meireles e o Ivanovic. Entraram no lugar Davi Luiz, Bosingua, Obi Mikel e Bertrand. A perda de qualidade era notória e no final das contas o Bayern era muito favorito, ainda mais por causa de um detalhe: a final era na Allianz Arena, que é a casa do Bayern de Munique. Naquela partida o Bayern viria a chutar 23 vezes pro gol, enquanto o Chelsea finalizou apenas 6, mas o primeiro gol só saiu aos 38 do segundo tempo com uma cabeçada do Miller, e ali parecia que o Bayern já tinha então garantido o título, né? Só que de novo o Chelsea não desiste e numa cabeçada histórica do Drogba ele empata
empata o jogo no finalzinho. O Chelsea completamente desfavorecido em campo, ia encaminhando uma prorrogação, até que na prorroga então o Drogba resolve fazer um pênalti bobaço assim, e mais uma vez o Chelsea se supera com o Peter Cech catando o pênalti do Robben e levando a decisão para as cobranças alternadas. E lá o Drogba bateu o último pênalti para fazer com que o Chelsea, de campanha incrível, acabasse campeão naquela temporada. Um time que fazia uma Premier League horrível, eles acabaram a temporada em sexto, que foi para a final na casa do adversário, sem ser favorito, com 4 desfalques, com um técnico interino, tudo jogando contra, e mesmo assim acabaram campeões, estavam predestinados, né? E essa não tinha sido a primeira vez que o Bayern de Munique era favoritaço numa final e acabou perdendo, né? Em 1982 aconteceu algo semelhante, isso porque o Bayern de Munique já era todo poderoso, né? Forte na Alemanha, tricampeão de Champions League, enquanto o Aston Villa chegava para aquela final como um time tradicional da Inglaterra, que tinha títulos no currículo, mas que em termos de Europa nada tinha feito. E para aquela final, o Bayern de Munique chegava já como uma potência na Alemanha, com craques consagrados como Paul Breitner e o 2 vezes melhor do mundo Rummenigge. Já o Aston Villa era aquele time tradicionalzão do começo do século 20 na Inglaterra. Tanto é que ele classificou para Champions da temporada 81-82, vencendo o campeonato inglês em 81 pela primeira vez em 71 anos. Um time que estava longe de ser uma potência. Para você ter uma ideia, na mesma temporada que o Aston Villa chega na final da Champions, eles terminam o campeonato inglês em 11º, na parte de baixo da tabela. E aí a final começa com o Bayern amplo favorito e as coisas complicam pro Aston Villa, porque com 9 minutos de jogo, o goleirão Jimmy Rimmer, titular, se machuca. E aí tem que entrar o reserva. Só que tem um detalhe muito incrível nessa história. O goleiro reserva se chamava Nigel Spink e ele tinha um total de 1 jogo pelo Aston Villa na sua carreira. E tinha sido em 79. 3 anos antes daquela final. Digamos que ele não tava com muito ritmo de jogo, né? Mas foi pro campo, tinha que jogar. E aí, naquelas coisas que parecem realmente predestinadas, o Bayern de Munique domina o jogo, tem várias chances, só que o goleirão Spink acabou fechando o gol, pegando várias finalizações do Bayern. E quando a bola passou, ele não pegou, ainda deu sorte, porque o Rummenigge quase faz um gol de bike, ela passa rente à trave. E numa cabeçada do Bayern, tem um zagueirão do Aston Villa que tira praticamente em cima da linha. O goleirão Spink, naquele dia, estava bem e tava com sorte, mas num raríssimo ataque do Aston Villa, eles trocam a bola muito bem ali, até que a jogada chega no meio da área pro camarada Peter White só empurrar pro fundo do gol no segundo tempo. O Bayern chega a empatar, mas o gol é anulado por impedimento e o Aston Villa, contra tudo e contra todos, com aquele golzinho maroto, levou pra casa então o troféu de campeão europeu. Eles ganharam a Champions League. Detalhe que apenas 5 anos depois de ganhar a Copa Europeia, como era o nome na época, o Aston Villa foi rebaixado para a segunda divisão e desde então ganhou uma Copa da Liga aqui ou outra ali, não voltou a ter um desempenho tão bom a ponto de ganhar um dos títulos mais cobiçados aí. Gastaram toda a superação deles lá em 82, né? Foi incrível. Ainda na Champions, vamos voltar pro Barcelona para falar daquele timaço do Pep Guardiola, que apesar de ter conseguido 2 títulos em 2009 e em 2011, teve 2 eliminações incríveis em 2010 e 2012, né? Aquela pro Chelsea que a gente acabou de falar e essa em 2010 para a Inter de Milão de José Mourinho. A Inter tava longe de ser um time ruim, inclusive vinha aí ganhando 5 campeonatos italianos consecutivos. Só que o Barça de Pep Guardiola tava num nível diferente, até porque os estilos de jogo eram muito distintos, né? Enquanto o Barcelona dominava a posse de bola e tentava amassar os adversários, a Inter ficava mais na defensiva, tentando sair em contra-ataques mortais, especialmente quando jogava contra times mais fortes. E antes mesmo do jogo começar, rolou um negócio muito atípico que gerou polêmica, né? A explosão do vulcão com esse nome impronunciável aí, que expeliu cinzas por toda a Europa e fechou o espaço aéreo de diversos países. Portanto, o Barcelona teve que viajar para a Itália, não de avião, tradicionalmente como é, mas sim de busão. Foi uma viagem muito mais longa e mais cansativa, né? Eles demoraram mais de 10 horas aí dentro do ônibus. E sim, esse vulcão é aquele mesmo que impediu o Lewandowski de assinar com o Blackburn há um tempão atrás, né? A gente contou nesse vídeo, tá passando no card aí. E seja pelo desgaste ou não, a Inter no jogo de ida foi muito eficiente nos seus contra-ataques e venceu por 3-1. Foi um jogo polêmico em que o Barcelona reclamou de pênaltis não marcados e um possível impedimento num gol do Sneijder. E aí no jogo de volta é que vem a grande superação e um jogo histórico pro Mourinho. Ele resolve tirar o Pandev, que era um meia criativo, um ponta, né, pra colocar o Kivo, um lateral esquerdo e zagueiro, pra fechar na meia pela esquerda com a missão de colar em Lionel Messi.
Além disso, Eto'o, um grande centroavante que brilhou pelo próprio Barcelona, acabou sendo deslocado para meia direita e naquele jogo específico atuaria praticamente como um ala. E funcionou, a Inter teve até o Thiago Motta expulso num lance ali que o Busquets exagerou de forma nojenta, né? Mas mesmo com 10 em campo, eles tiveram uma atuação defensiva impecável, montando uma verdadeira parede humana na frente do gol. Uma exibição de gala, foi a maior estacionada de ônibus da carreira de José Mourinho. Um jogo em que a Inter finalizou apenas uma vez na partida inteira e trocou cerca de 150 passes, enquanto o Barcelona foram quase 800. Um jogo de ataque contra a defesa, uma retranca histórica e invejável. Uma aula de comportamento defensivo que, quando foi furado, ainda tinha o Júlio César para fazer defesas, como foi aquela histórica no chute do Lionel Messi, né? A Inter também contou com a sorte, por exemplo, nesse gol feito aí do Bojan que ele errou, e os Nerazzurri concederam só um gol ali do Piqué no finalzinho, eliminando o Barcelona num jogo histórico, né? Em que o Mourinho aproveita que o espaço aéreo já tava limpo e saiu fazendo o aviãozinho ali e dizendo naquela oportunidade: sem dúvida, é a derrota mais bonita da minha vida. Pra vocês terem uma ideia, no site da Inter de Milão, esse jogo tá descrito como os 96 minutos mais longos da nossa história. Depois dessa superação épica com 10 em campo, a Inter acabaria indo pra final e vencendo o Bayern de Munique para completar a tríplice coroa histórica do ano de 2010. Saindo da Champions, a gente vai pra Eurocopa para falar de um jogo que já comentamos algumas vezes aqui no canal, principalmente com detalhes naquele vídeo contando a história da Eurocopa. Portugal jogava em casa e era um dos favoritos para aquela competição. Vinha com o treinador Filipão, que tinha sido campeão da Copa do Mundo 2 anos antes, em 2002, e com uma geração de ouro em campo, né? Os caras tinham o Pauleta, o Figo, o Deco e um jovem Cristiano Ronaldo. Já a Grécia, com todo respeito, era a Grécia, né? Um time fechadinho que jogava por uma bola e quando conseguia fazer um golzinho, geralmente se fechava ainda mais para garantir o resultado. E que, assim, sem desrespeito nenhum, olha pros 11 titulares, tá? E me diz se você lembra da trajetória de carreira de algum desses jogadores. Você saberia de cabeça falar detalhes de qualquer um desses caras aí? Nenhum deles era craque de nível mundial. O grande destaque daquela Euro foi o Charisteas, que na época era jogador do Werder Bremen, assim, muito longe de ser um jogador assim fodão e que conseguisse ser protagonista de forma incrível em algum lugar. Uma equipe ali que poderia ser considerada no começo da competição como medíocre, né, desconhecida, jogando contra um Portugal favoritaço que tava em casa, com muito talento em campo. Só que a Grécia tava construindo uma história incrível naquela Euro. Eles conseguiram eliminar a França por 1-0 nesse mesmo estilo de achar um gol e ficar trancadinha, e também eliminaram a República Tcheca no extinto gol de prata, né? Era um time muito bom taticamente e que tinha nos seus jogadores um físico invejável, caras que corriam o jogo inteiro ali e que durante a Eurocopa foram ganhando as partidas e começaram a acreditar cada vez mais. A cada rodada eles se superavam, porque isso não poderia acontecer novamente na final. E a final foi daquele jeito então, difícil para Portugal, que não conseguiu criar aí chances muito claras. Já a Grécia sabia que se tivesse uma bola tinha que fazer, e assim como tinha conseguido nas outras etapas do nocaute, fez. Um gol de cabeça do Charisteas botou a Grécia com 1-0 no placar, numa performance que foi aí o maior exemplo do que é você ser eficaz. Os gregos chutaram apenas uma vez em direção ao gol, justamente no gol. Já Portugal finalizou 16 vezes na partida, mas não foi suficiente. Grécia campeã da Eurocopa, numa campanha de vitórias magras e de superação contra times que praticamente em toda a competição eram favoritos aí. Em comum nesses 5 casos, os times foram segurando pressão de adversários mais fortes, muitas vezes jogando mais na defensiva, contando com um pouco de sorte e superando qualquer previsão para bater aí adversários mais potentes. Certamente 5 histórias de superação, né? Se você lembra de alguma outra que não seja o Real Madrid do mata-mata da Champions de 2022, que isso aí tá bem fresco na nossa memória, né? Deixa nos comentários aí, eu espero que você tenha curtido o vídeo. Se curtiu, eu peço que deixe aquele likezinho para dar aquele apoio pro canal, afinal assim o YouTube recomenda o vídeo e o canal para mais gente, beleza? E vamos ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo então, um grande abraço, falou!